galera, fala turma! Novo vídeo com questões de prova anterior, cobrando conhecimentos de Regimento Geral da Unesp, concurso público da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. A primeira questão está em tela. Pode ler, pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se lá no domingo da prova. Esta questão no seu caderno de prova, uma das 40 questões. E você não pode desperdiçar pontos. Você quer a classificação, quer ser melhor colocada, melhor colocado, e enfim, conseguir conquistar sua vaga de trabalho, emprego público na Universidade Estadual Paulista. Então você imagina, esta questão vou acertar. Mas além de imaginar, você estudou. E aí? E é bem comum agora a banca VUNESP, a Fundação VUNESP, com V de vestibular, V de vaca, V de vicissitude. Mas falando de concurso público, ela tem cobrado esse tipo de questão, que é aquela questão situação-problema. Entre aspas, uma historinha. Fala da Mariana. Mas você lê todo o enunciado. O que é o enunciado da questão? Tudo isso aqui. E aí? Mas antes de resolver esta questão, que é a mais comum ultimamente nos últimos concursos da Unesp, você não pode deixar de estudar competências. Mas não tem como fugir. Está lá no Regimento Geral da Unesp, em vários artigos e respectivos incisos, falando de atribuições. O que compete ao diretor de uma unidade universitária? O que compete ao reitor da Unesp? O que compete à congregação, ao CEP, CPA, AUIM. Isso mesmo, tem que saber, além dos nomes, das figuras, digamos assim, as suas respectivas siglas. Por exemplo, Conselho Universitário da Unesp. Qual é a sigla? Não é CU, é CO. O CO, bastante importante. E quando você trabalhar na Unesp, vai ouvir falar bastante deste órgão colegiado máximo da Unesp, instância máxima da Universidade Estadual Paulista. Dito isso, porque aqui no canal existem 6 playlists dedicadas ao Regimento Geral da Unesp. Tá chegando agora? É o primeiro vídeo que você assiste sobre regimento? Ou, falando direitinho, é o primeiro vídeo a que você assiste? Olha a regência verbal, Fábio. Não nos envergonhe. Então, saiba que aqui no canal Orconcurso, do Fábio Nagata, 6 playlists dedicadas ao Regimento Geral da Unesp, que cai para concursos públicos, né? Empregos públicos para trabalhar na Unesp, quaisquer cargos de nível fundamental, médio e superior. Sim, tá bom? E lá, neste regimento, como falávamos, sempre tem a parte mais difícil, galera, de uma legislação. E esta eu creio que seja mais difícil. E este tipo de questão em tela, havia lá a questão 18. Vamos resolver essa segunda questão, de número 19, de prova de maio de 2025. Já está gostando do vídeo? Por favor, por gentileza, e como diriam os poetas, por obséquio, deixa um like, senta o dedo no like. Isso ajuda demais aqui o meu canal. Sou-lhes grato, agradeço de verdade, de coração. Estou aqui para contribuir com seus estudos, tá bom? A questão em tela. Você acertaria e ganharia então um ponto? Lembrando, 40 questões em sua prova. É o que tem acontecido ultimamente. Nos concursos públicos Unesp, na chamada prova objetiva, que é aquela prova com questões e 5 alternativas, em que você precisa marcar a alternativa certa. Neste caso, A, B, C, D ou E. O que você marcaria? Mas com convicção para ganhar, galera, turma, para ganhar o ponto. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, a competência para zelar pelo patrimônio do campus é atribuída especificamente ao grupo administrativo, ao departamento, seria ao reitor, ao diretor, ao conselho universitário. E eu gosto de gravar vídeos aqui no canal sobre o Regimento Geral da Unesp,
porque trabalho na Universidade Estadual Paulista, na Faculdade de Medicina Veterinária, FMVA, do campus de Araçatuba. Também porque me formei na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, também campus de Araçatuba Unesp. E, mais do que falar de mim, estamos falando de você que quer uma vaga, quer trabalhar na Unesp. Então você precisa fazer a prova objetiva e ir muito bem nesta prova para ter uma ótima classificação. Você está estudando o Regimento Geral da Unesp. Como é que é cobrado esse regimento? E eu dizia, ultimamente, a banca VUNESP tem gostado da questão nestes moldes aqui. De uma história. É a Mariana, é o Herculano, é o José, é a Maria. E aí? Esforço hercúleo o estudo desta legislação. Por isso que, com questões, você testa conhecimentos e assimila o conteúdo com mais facilidade. Aqui no canal, observe nos cards. Olha só a seta aqui, ó, que eu vou deixar. Aqui acima vai aparecer para você o card com o vídeo em que gravei o Regimento Geral da Unesp lido. Tá bom? Ou, melhor dizendo, está lido o regimento para você ouvir. E aí você ouve quantas vezes quiser, enquanto faz outras coisas de sua vida. Ouça, ouça novamente, até que este regimento, que é uma legislação especial e importante na universidade, ele seja assimilado e você acerte as questões lá naquele domingo da prova, o domingo de sua vida, tá bom? Isso aí! Esta questão você matava? Deixe nos comentários. 19 alternativa. Bem legal, como eu dizia, aqui no canal, há muito tempo, eu apelidei esta questão de cara crachá. Por quê? É aquilo. O que compete a quem compete o quê? O que é isso, Fábio? Fazer isso é competência de quem? É do reitor ou do diretor? E fazer aquilo outro é competência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou é competência da congregação? Já ouviu esses nomes? Congregação, conselhos, diretor, reitor, chefe de departamento. Aos poucos você vai conhecendo estas importantes figuras e órgãos da Unesp. Mas depois de muito blá 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 e sem mais nhenhenhen, vamos à resposta. O que você assinalaria? Sem sombra de dúvidas, a resposta é a alternativa A. Compete ao grupo administrativo zelar pelo patrimônio do campus. Por que esta questão talvez fosse difícil para o principiante nos estudos do Regimento Geral da Unesp? Porque a banca esperta, e a banca é esperta com S e é esperta com X. Ela tem expertise, por isso esperta com X. Ela tem experiência na elaboração e formulação de questões. Se ela colocasse aqui na alternativa A, grupo administrativo do campus, aquela pessoa que nem leu o regimento poderia acertar, marcar A e ganhar ponto. Outra pessoa apenas leu uma vez, superficialmente, passou os olhos, mas lembrou-se, opa, grupo administrativo do campus, aí ela fez uma associação perfeita. Zela pelo patrimônio do campus, mas a banca, com esperteza, deixou sem o do campus, e isso não invalida a questão. Existe grupo administrativo do campus na Unesp? Existe. Mas o grupo administrativo da Unesp, ele é o grupo administrativo de um campus da Unesp. Todos os campos da Unesp possuem grupo administrativo? Aí não. Isso não. Ô Fábio, mas espera aí. Tem um grupo administrativo lá no campus A da Unesp. E eu estou prestando o concurso para o campus B da Unesp, que não tem esse grupo administrativo. Eu preciso saber sobre ele? Claro que sim, galera. Turma, galera. Porque ele está lá, contido, falando sobre ele no Regimento Geral da Unesp. Então não importa em que campus você vai trabalhar. São 24 campos no estado de São Paulo. Salvo engano, 34 unidades universitárias. Aliás, você sabe a diferença entre unidade universitária e campus universitário? Observe também aqui no card.
vou procurar o vídeo em que eu falo sobre isso. Aqui, ó, agora seta na cor laranja, vai aparecer o card, que é um vídeo, você clica, não fecha esse que você está assistindo, assista depois, caso você não saiba ainda diferenciar campus universitário de unidade universitária. Mas já antecipando, o que é uma unidade universitária? É uma faculdade ou um instituto. Tanto a faculdade quanto o instituto são instituições de ensino superior, IES. Mas isso não é importante. O que é importante saber? Que cada faculdade, cada instituto, e são ambos unidades universitárias, possuem a figura do diretor. Então tem o diretor da Faculdade de Odontologia de Araçatuba. Tem o diretor do Instituto de Biociências de algum campus da Unesp. Olha só o Fábio aqui gaguejando. É emoção, galera. É tanta coisa para se falar, mas eu não quero tomar seu tempo. Então você vê uma questão como essa, lá na prova, e era prova de Tupã, assim como também prova de Dracena, porque foram concursos aplicados em 25 de maio de 2025, e as questões de Regimento Geral da Unesp, também as de Constituição do Brasil, creio eu, as de conhecimentos gerais, são as mesmas para quaisquer cargos, especialmente níveis, né? Provas de nível superior, mesmas questões. Provas de nível médio, outras mesmas questões. Mas o que eu dizia é que as questões de Regimento Geral da Unesp caíram na prova de Dracena e caíram na prova de Tupã. Em outro vídeo aqui do canal, nós mostramos a prova para assistente de Informática 2, área de atuação redes, infraestrutura e suporte ao usuário. Olhe logo acima de novo. Quantos cards, Fábio? Isso mesmo, vamos juntar os cards. Cards seria cartas em inglês? Se forem, juntemos então as cartas e teremos o baralho do nosso estudo do Regimento Geral da Unesp. E neste vídeo eu falei sobre a prova do assistente de informática. Aqui eu busquei, a partir da prova do assistente de suporte acadêmico 2, área de atuação recursos audiovisuais, na prova do campus de Tupã, também em maio de 2025, esta questão, cuja resposta é a alternativa A, e aqui está a fundamentação, primeiro mostrando para vocês. Fábio, mas eu vou ver a resposta da outra, mas nós vamos falar. Fique tranquilo. 19 é A. Você viu no gabarito? A. E como eu disse, campus de Tupã, não é verdade? Faculdade de Ciências e Engenharia. Então lembre-se, a Faculdade de Ciências e Engenharia do campus de Tupã da Unesp, a faculdade é uma unidade universitária. Lá existe o diretor dessa faculdade, tá bom? E você vê que realmente da prova objetiva de 25 de maio de 2025, tá aqui, e o gabarito, 19A, tá bom. E falando sobre o Regimento Geral da Unesp, de onde obtivemos a fundamentação para saber a resposta, e antes disso, só para dizer que em outros vídeos aqui do canal, você não via esta capa do Regimento Geral da Unesp, que agora está lá no site da Unesp, portal Unesp. Vou deixar na descrição do vídeo o link, você clica, acessa diretamente o documento oficial, atualizado, versão consolidada, como você vê aqui, ó, versão consolidada. Lá de 77, sofreu diversas alterações e você vê que está atualizado até 10 de março de 2025. Dentro de reitoria tem a Secretaria-Geral e o grupo técnico responsável pelas atualizações assim deixou nova cara do Regimento Geral da Unesp, tá bom? E você vê no artigo 34, seção 1 do regimento, que compete ao grupo administrativo do campus zelar pelo patrimônio do campus. Como eu disse para vocês, você está estudando para trabalhar na Unesp em algum campus. Mas nesses campos que você vai trabalhar não tem um grupo administrativo. Independentemente disso, você estuda sobre esse grupo. E o que é esse grupo? Para não ficar muito abstrato, para você entender. Se você busca na internet, Grupo Administrativo Campus Unesp, por exemplo, aparece aqui, ó. Campus de Bauru possui este grupo administrativo do campus. Por quê? Bauru é considerado um campus complexo. E por que ele é complexo? Pelo número de institutos e faculdades abrangidos dentro deste campus lá em Bauru.
Então, pela complexidade que se torna a administração, pelo número de faculdades e institutos, é necessário um grupo administrativo para bem gerir, administrar esse campus tão complexo, com tantas faculdades. E você observa na internet, a Administração Geral do Campus de Bauru tem lá uma página dentro do site da faculdade lá de Bauru ou do campus de Bauru, este tal grupo administrativo do campus. Aqui, ó. E aí fala uma apresentação sobre a presidência desse grupo. E é para você entender que não são todos os campos da Unesp que possuem esse grupo administrativo do campus. Falei várias vezes aqui no canal, mas é para você que está chegando agora. Nunca viu o regimento geral e ficou com dúvida. Que grupo é esse? Esse grupo está em todos os campos da Unesp? Não. Por exemplo, na faculdade em que trabalho, na faculdade Medicina Veterinária de Araçatuba, campus de Araçatuba, não há este grupo administrativo, tá bom? Porque no campus de Araçatuba, Unesp, existem duas unidades universitárias. Uma unidade universitária é a Faculdade de Medicina Veterinária, a outra unidade universitária é a Faculdade de Odontologia. E eu conheço ambas, ok? E aí, acertaria esta questão? Agora voltemos à primeira. Esta é o que a banca tem gostado de cobrar. Situação, problema, historinha. Durante um trote aplicado aos estudantes recém-ingressos, ou calouros, ou bichos, alunos de graduação de um campus da Unesp danificaram. Então, esses alunos da graduação aplicavam um trote aos calouros, aos bichos, aos recém-ingressos, os ingressantes, né? Esses alunos da graduação, os veteranos, danificaram, ainda que de forma involuntária, um projetor multimídia e microfones instalados em uma sala de aula. Olha que loucura, galera! E tem a ver até com o cargo, não é? Recursos audiovisuais, ou mais especificamente com a área de atuação. Como falamos, buscamos da prova do campus de Tupã, mais 2025, assistente de suporte acadêmico, recursos audiovisuais. Aí fala a história, Mariana, assistente técnica da Unesp, que identificou os danos. Ela pode, com base no regimento geral da universidade, concluir corretamente que os alunos. Então entenda a questão. Não é que a Mariana, que é assistente técnica da Unesp, vai aplicar alguma penalidade. Ou que ela sabe de tudo, e aí, porque sabe, aí fizeram alguma coisa errada, ela vai lá e vai dar bronca. Não é isso, não é competência dela. Ela é assistente técnica da Unesp. Está dizendo que ela, como assistente técnica da Unesp, e porque trabalha na Unesp, e também fez concurso público, estudou o regime geral da Unesp, ela consegue concluir que esses alunos da graduação de um campus lá da Unesp, que danificaram, quebraram, será? Projetor multimídia, os microfones, e de forma involuntária, sem querer. Mas isso seria um erro? Seria algo que levaria a alguma punição? Dessa história, você começa a entender que a questão quer saber se, primeiro, os alunos cometeram algum erro, e a partir dessa falta, se é que houve, eles sofreriam punição? Existiria pena ou penalidade disciplinar para esses alunos, que são os discentes da Unesp? Observem as alternativas. Primeiro diz, alternativa A, que os alunos não praticaram infração disciplinar, pois para isso o ato precisaria ter sido realizado com a intenção de causar dano ao patrimônio. Olha, para otimizarmos o tempo aqui, vamos observar a fundamentação. Primeiro que você vê, lá no capítulo 3, do regime disciplinar do corpo discente, são os alunos. O artigo 161 diz que constituem infrações, erros, faltas disciplinares dos alunos do corpo discente. Inutilizar, alterar ou fazer inscrição em editais ou avisos afixados pela administração, pela faculdade em que a pessoa está estudando. Fazer inscrições em próprios da universidade ou naqueles objetos de propriedade da Unesp e afixar cartazes fora de locais que são destinados aos cartazes. Retirar sem prévia permissão da autoridade, praticar ato atentatório à integridade física e moral das pessoas ou aos bons costumes. Por enquanto, não lemos nada que tenha a ver com a questão.
porque a questão falava de um prejuízo, digamos, financeiro, material, porque alunos fazendo trote em calouros quebraram lá o projetor, os microfones, e mesmo sem querer. Então você continua a leitura. Guardar, transportar e utilizar arma ou substância, drogas, que cause qualquer tipo de dependência, perturbar os trabalhos escolares, as atividades científicas ou bom funcionamento. A questão não falou sobre isso. Falou que eles, os alunos da graduação, estavam fazendo trote com ingressantes. Não falou onde, não falou se era durante o horário de aula. Então você não interpreta além da questão. Você sabe que houve o trote. E, por causa desse trote, sem querer, quebraram projetor e microfones. Então vamos ler, continuando. Promover manifestações e propaganda de caráter político partidário. Olha, galera, isso aqui já caiu em prova de concurso público da Unesp. Então quer dizer que a banca gosta de cobrar conhecimentos sobre essas infrações disciplinares dos alunos na Unesp. Guarde o inciso 8. 9. Desobedecer aos preceitos, etc. 10. Desacatar membro da comunidade universitária. 11. Praticar atos que atentem contra o patrimônio científico, cultural e material da Unesp. Eu tento e quero entender que é esse inciso aqui, ó. Sim, este inciso é que está sendo cobrado na questão. Por quê? Praticar atos. Que atos? Não sei. Gesticulou? É um ato. Jogou pedra? É outro ato. Mas que atentem contra o patrimônio científico, cultural e material da Unesp. Aqui é que me deixa ter a certeza de que a questão cobrava conhecimentos sobre o inciso 11 do artigo 161 do capítulo 3 do Regimento Geral da Unesp. Então você sabe que existe sim o fato de haver um ato que causa algum problema, danifica, um prejuízo material à Unesp, é uma infração do aluno. Então eles não praticaram infração? Praticaram sim. B diz que praticaram conduta descrita como infração disciplinar. Tá bom, até aí, acho que sim. Você consegue entender o inciso 11 do artigo 161? Deixa a gente entender isso. Mas diz aqui, ó, e não poderá realizar, ou eles não poderão realizar nova matrícula na Unesp dentro do prazo de 10 anos, caso sejam desligados da universidade. Aqui, olha que legal. Se você estuda o Regimento Geral da Unesp, turma, se estuda o regimento, você sabe que não tem esse prazo de 10 anos após o desligamento. O que você encontra lá? No Regimento Geral da Unesp. Ali tem 10 dias da ciência do interessado. É outro assunto. Agora, ali na alternativa B, cobrava o conhecimento disso aqui, ó. O aluno que vier a sofrer a pena ou a penalidade disciplinar de desligamento. Ele não pode realizar nova matrícula na Unesp antes de decorridos 5 anos. Tá bom? Então a alternativa B está errada porque esse prazo não é de 10 anos. Tudo bem? C. Praticaram conduta descrita como infração disciplinar. Ok, o inciso 11 do artigo 161 nos deixou isso claro. E esta infração está sujeita, entre outras, a pena de repreensão e suspensão a ser aplicada pelo diretor. Peraí, Fábio, tá no regimento que danificar um microfone, um projetor, aí vai receber uma repreensão ou uma suspensão? Não está assim. Por quê? O artigo 162 fala das penas. Tem advertência? Tem. Tem repreensão? Tem. Tem suspensão? Tem. Tem desligamento? Tem. Que a alternativa B falou do desligamento, mas errou ao colocar 10 anos. São 5. Ok. Então, a alternativa C fala de repreensão. E a alternativa C fala de suspensão. Quando você lê o regimento, você procura. Olha, se fizer isso, você ganha repreensão. E aí você procura também. Se fizer aquilo, você vai ganhar suspensão? Não, não tem isso. O que diz além, no artigo 163, que a competência para aplicação das penas, se é advertência, quem aplica é a pessoa tal. Se é repreensão, é outra pessoa. E se é desligamento, é uma outra pessoa. E aqui você observa, galera, no artigo 163,
o inciso 2, ele fundamenta a resposta para que a alternativa C seja a certa a ser assinalada. Por quê? Diz que quando há pena disciplinar de repreensão ou de suspensão, quem aplica é o diretor. O diretor da faculdade, o diretor do instituto, que é o diretor de uma unidade universitária da Unesp, como nós explicamos. Então, o diretor aplica a repreensão, o diretor aplica a suspensão. E o chefe do departamento? Ele aplica a advertência verbal, é diferente de repreensão. Advertência verbal. E o reitor da Unesp, figura executiva mais importante, a maior da Universidade Estadual Paulista, ele desliga o aluno. E se o aluno for desligado, fica 5 anos sem poder se matricular na Unesp. Então você vê que a alternativa C é a resposta para a questão, porque diz que esses alunos de graduação que fizeram o trote, quebraram projetor e microfone, eles praticaram uma conduta descrita como infração disciplinar? Sim, inciso 11 do artigo 161. E esta infração está sujeita, entre outras, não disse que é repreensão, não disse que é suspensão. Poderia ser desligamento, assim como poderia ser uma advertência verbal, mas ela continuando. E isso aqui que é importante, galera. Entre outras penalidades, olha só, a pessoa X cometeu uma infração. Entre outras penalidades, tem a pena de repreensão? Tem. Tem a pena de suspensão? Tem. E quando é penalidade ou pena de repreensão e suspensão, quem é que aplica? É o diretor. Então está tudo certo na alternativa C. Veja a D de dado. Não praticaram infração disciplinar. Ô louco! Nós já falamos. Assim como na A o erro está aqui, na D de dado também está aqui errado, ó, porque não tem nada a ver, pois o dano não atentou contra o patrimônio científico e cultural da universidade. Aí a banca, espertamente de novo, com S ou com X, tirou aqui o material. Porque daria na cara, muita gente falaria, opa, D de dado não pode ser. Mas como falou o quê? Aqueles alunos quebraram o projetor, quebraram o microfone. Aí o dano não atenta contra o patrimônio científico e cultural da universidade? Atenta sim, galera. Tá bom? Patrimônio científico, cultural e material da universidade. E se você quisesse dizer, opa, está errado, eu não percebi o não aqui, não praticaram infração. Mas eu percebi que faltou material, vou colocar errado. Parabéns, é uma outra forma de visualizar o erro na alternativa D. Tá bom? Ok? E de escola, praticaram conduta descrita como infração. Beleza. Sujeita a multa, galera. Quando nós lemos lá, e aplicada pelo chefe de departamento, o que o chefe de departamento aplica, galera? Turma, fale para assimilar. Chefe do departamento aplica advertência verbal. E você vê quais são as penas ou penalidades disciplinares. Advertência, repreensão, suspensão, desligamento. Tá aqui, ó. Advertência, repreensão, suspensão, desligamento. Tem multa? Não tem. Não tem multa, galera. Agora, o importante desse tipo de questão, que na hora da prova dá um nó naqueles candidatos até muito bem preparados, é que a pessoa lê, aí a alternativa induz que determinado ato, determinado erro, determinada falta levaria à repreensão ou suspensão, talvez desligamento. Galera, não tem nada disso no Regimento Geral da Unesp. Ele não especifica. Se a pessoa jogar uma pedra no muro da universidade, é uma repreensão. Não tem isso. Vai desligar? Fábio, é demais desligar. Mas não está no Regimento Geral da Unesp. Não cabe a nós pensarmos sobre isso. O fato acontece, depois tem um processo, depois as coisas são apuradas e depois a pena é aplicada. Então você estuda o regimento para responder essa questão de acordo com o fundamento que está lá no regimento. A alternativa A está errada porque praticaram sim, a D também está errada porque praticaram sim, e a E de escola está errada porque não tem multa. Não tem, tá bom? E só para consolidar que a E está errada, o que o chefe de departamento aplica? O chefe de departamento aplica a advertência verbal. Então vamos supor que a alternativa E estivesse assim, ó. Praticaram, esses alunos de graduação que fizeram trote, quebraram projetor e microfone, eles praticaram conduta descrita como infração disciplinar? Ok, beleza, até ali tudo bem. Entre outras,
poderia ser aplicada a pena de advertência verbal pelo chefe de departamento. Aí sim seria uma alternativa para você marcar. Mas claro que haveria duas alternativas, C e E, e a questão seria anulada. Galera, meia hora de vídeo. Para você que está iniciando os estudos sobre o Regimento Geral da Unesp, foi bastante importante, muitas informações. Guarde tudo que eu falei, assinalei, marquei, grifei. E é isso. Espero que tenha compreendido. Veja nos cards, como eu disse, outros vídeos falando sobre o Regimento Geral da Unesp, e assim você vai se inteirar desta legislação para lá no dia da prova acertar todas as questões sobre o Regimento Geral da Universidade Estadual Paulista. Valeu, agradeço a inscrição sua. Aliás, se inscreveu? Inscreva-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui, beleza? Lembre-se, são 6 playlists de Regimento Geral da Unesp aqui no canal Oro Concurso. Bons estudos, até a aprovação e é isso aí.